Ô Alice, boa noite para você. Grande amiga do coração, grande amiga querida, que nós possamos juntos, mais uma vez, dar conta aqui do recado. Kátia, sumiu, Kátia? Boa noite. Lazarine, boa noite. Meus grandes companheiros, verdadeiramente irmãos, que justificam todo um trabalho de pesquisa que nós fazemos e repassando essas informações com os amigos. Isso é muito importante porque nós continuamos a nossa... Eu sei, Cátia. Porque nós vamos continuando o nosso processo de depuração intelectual, moral, com as informações que nós vamos obtendo aqui. Erlen, também você sumiu, Erlen? Então, hoje nós vamos falar sobre psicofonia consciente, que é o 6º capítulo nos domínios da mediunidade. Tá frio, né, Alice? Ai, que ótimo! Estamos aqui. Eu vou depois passar o endereço para você fazer uma visita a gente aqui, Alice, tá? Vai ser um grande prazer receber esses corações amigos, com certeza absoluta. Nós vamos falar de psicofonia consciente. E o André Luiz vai mostrar para nós como é que se dá, considerando Eugênia, uma extraordinária médium, esse processo psicofônico. Diz ele, desdobravam-se os serviços da casa de uma forma harmoniosa. Ele vai falar de guardas espirituais entraram na sala, guardas, a palavra é essa, guardas espirituais entraram na sala conduzindo um infeliz irmão ao socorro do grupo. É uma palavra interessante, guardas espirituais. É nós gravarmos isso porque são informações muito importantes para nós que somos espíritas, né? Que a gente ouve às vezes um falar, o naturalista está falando de guardas, de soldados, de pessoas ligadas à vigilância, né? Era esse que foi trazido pelos guardas, um desventurado solteirão desencarnado que não tinha consciência da própria situação de desencarnado. Incapaz de enxergar os guardas que o traziam, caminhava à maneira de um surdo cego, impelido por forças que não conseguia identificar. O Aulus informou que este solteirão era um desventurado obsessor que acabaram de remover de um certo ambiente a que desde muito tempo ele estava interferindo, se ajustando àquele ambiente. Ele desencarnou em plena vitalidade orgânica, não desencarnou por doença, depois de extenuar-se em festiva loucura. Letal intoxicação cadaverizou-lhe o corpo quando não possuía o menor sinal de habilitação para conchegar-se às verdades do espírito, ou seja, era alguém que viveu locupletando-se da sensualidade, vivendo da vida, né, da pior maneira possível, sob o ponto de vista espiritual, mas sob vista material ele viveu tudo que podia viver, deixando-se levar por essas paixões. E o Aulus diz, só reparem bem, é alguém a movimentar-se nas trevas de si mesmo, trazidos ao recinto sem saber o rumo tomado pelos próprios pés, como qualquer alienado mental em estado extremo, em estado grave. Então nós estamos diante de um solteirão que desencarnou em plena vitalidade física, portanto não desencarnou por doença, desencarnou por irresponsabilidade comportamental, e que nesse momento desencarnado não sabe onde é que está, o que está fazendo, não sabe da direção dos seus sentimentos e emoção. Ele está totalmente alienado da realidade, desencarnando com o pensamento envolvido uma paixão por uma pessoa hoje torturada e enferma. Irmã que sintonizou com ele,
a ponto de retê-lo junto de si com aflições e lágrimas, que passou a vampirizar-lhe o corpo. Então ele é um obsessor vampirizando uma mulher do qual ele teve ligação passional, e quando ele desencarnou, a perda do veículo físico, na deficiência espiritual que ele carregava, não tinha nenhum projeto espiritual, ele deixou integralmente desarvorado, como um náufrago dentro da noite, é a metáfora. Entretanto, adaptando-se ao organismo da mulher amada, espiado aí, que passou a obsidiar, nela encontrou um novo instrumento de sensação. Quais são as sensações dele? Ligado ao mundo do sensualismo, ligado ao mundo do desequilíbrio na área da sexualidade. É uma pessoa que viveu das paixões mais baixas e mais apaixonado por essa mulher, do qual agora ele é um vampiro, mas sem consciência de realidade, apenas sorvendo dela os seus apetites no campo da sexualidade. Então o que ele vampiriza nela são também as sensações sexuais dela. Ele está fazendo um processo de vampirização mais ligado às questões da sexualidade. E ela está totalmente tomada por essa aproximação dele. Vendo por seus olhos, ouvindo por seus ouvidos, muitas vezes falando por sua boca e vitalizando-se com os alimentos comuns por ela utilizados. Olha quantas informações importantes está trazendo para nós. Esse obsessor, alienado mental, não sabe nem o que está fazendo, mas está fazendo, porque de alguma forma ele está ligado a uma mulher encarnada, que foi uma paixão dele, e ele, quando ele consegue ou falar, ou de alguma forma ouvir, é através do instrumento dela. E outra coisa, quando ela está almoçando, jantando, um lanche que ela esteja tomando, o café da manhã, seja o café da tarde, etc., todos esses momentos, ele, de alguma forma, também vai se utilizando, porque ele é um vampiro, ele é um obsessor vampirizando as energias dela. Isso equivale a dizer que parte da energia que ela consome para a caloria do corpo dela também é consumida por ele. Daí que as obsessões vampirescas, aquelas obsessões mais fortes, aquelas influenciações, não influenciações só em si, as chamadas possessões, no caso aqui é uma possessão ou subjugação, ou até mesmo alguns momentos de alucinações de alguns médiuns, aquilo que ela alimenta, parte disso vai para o obsessor. Então ela vai ficando definhando-se, porque ela precisa de uma quantidade X de caloria, parte dessa caloria vai para o obsessor. Porque ele se utiliza, como ele está falando, né? Com os alimentos comuns por ela utilizado, ele se vitaliza. Então ele vai buscar parte da sua vitalização também em o resultado daqueles 30% necessários para a nossa composição de vida física. Lembrando sempre, nosso corpo físico, para, enquanto encarnado, sobreviver dentro das leis da biologia, precisa de pelo menos 30% de calorias sólidas. O que é isso? O que nós comemos no almoço, na janta, naqueles lanches, etc., são esses alimentos que corresponderão a 30% das calorias necessárias para a manutenção do corpo físico. E os 70%? 70% desses elementos nós absorvemos pela respiração, ou pelos poros da pele, todas as formas de respiração, principalmente por todo o nosso aparelho respiratório. Isso é o nosso alimento. A respiração é o que constitui 70% da nossa saúde. Isso é muito importante dizer para vocês. E se apenas 30% e parte dela está sendo consumida por um obsessor, nessa simbiose, em que, nesse caso, essa jovem e esse obsessor, né, estão vivendo, e já estão há 5 anos nessas condições, segundo aqui o capítulo, né, ela está em condição de subnutrição. Então veja que um processo obsessivo leva a um processo de subnutrição e evidentemente vai trazer desequilíbrios profundos em uma pessoa obsidiada. Ela vai ter graves doenças, sobretudo a partir desse processo de subnutrição, porque o outro espírito está consumindo a sua alimentação durante o almoço, durante a janta, qualquer momento que ela estiver
se alimentando. Isso é importante dizer para nós que estamos trabalhando com mediunidade, estamos estudando a questão da obsessão. Nós vamos falar agora sobre um processo psicofônico consciente. Isso é muito importante nós analisarmos, sim. Também. A água a água ela carrega o oxigênio, né? A água ela carrega substâncias importantíssimas mas é sólido, né? Faz parte também do processo desses 30%. A água, porque na realidade nosso corpo 70% também tem a composição líquida, né? A água que eu digo, composição líquida. Então a água é importante, mas a água está dentro dos 30% sólidos, tá? Porque 70% é respiração das substâncias que nós aspiramos na atmosfera, tá? É isso que nos dá a sustentabilidade do corpo físico. Veja a importância disso, né? Então, por haver ela solicitado o nosso concurso, então essa obsidiada, ela pediu, né, foi uma solicitação dela para que ela fosse assistida, e ele diz aqui, nós somos compelidos a esse duplo socorro. Socorro para o obsessor, totalmente alienado da mente, e ligado a ela passionalmente, né? E a ela também, ligado a ele, mas nesses graves conflitos, e inclusive em um processo de definhamento fisiológico pela subnutrição, em função da vampirização de parte dessas calorias que ela tenta se alimentar em qualquer situação, inclusive com a questão da própria água, que a água ela é fundamental nesse processo de alimentação. Para que se cure das fobias que presentemente a assaltam como reflexo da mente, do caso do obsessor, que se vê apavorado diante das realidades do espírito, é necessário o afastamento dos fluidos que a envolvem, assim como ele faz uma metáfora aqui. Por exemplo, quando você tem uma pilastra de um edifício que está atingida por uma trepadeira, por aquelas eras, né, que requer uma limpeza, você precisa tirar essas trepadeiras para fazer a limpeza dessa pilastra, para que ela se mantenha firme, senão ela vai se corroendo. Então, nesse ínterim, os condutores, obedecendo às determinações de Clementino, que é o mentor, que utiliza inclusive o Silva na psicofonia, localizaram o sofredor ao lado de Dona Eugênia. Então, nesse momento, a Eugênia é a médium psicofônica. O Silva é o diretor do trabalho. O Clementino é o diretor espiritual do trabalho, que utiliza o Clementino para abrir e fechar o trabalho, fazer a prece, etc. Mas lembrando que nessa psicofonia consciente, quem será utilizado é a médium Eugênia. O Clementino aproximou-se dela, aplicou-lhe forças magnéticas sobre o córtex cerebral, que é o tecido que envolve todo o nosso encéfalo, toda a nossa caixa craniana interior, né? Envolvida pelo córtex cerebral, onde estão exatamente sediadas também, tanto quanto os poros da pele, ali também estão sediadas as chamadas antenas transceptoras das energias das frequências eletromagnéticas. É extremamente importante para o trabalho da mediunidade, considerando a eletrificação durante o processo, né? Nós vimos que a pessoa fica eletrificada. Depois de arremessar vários feixes de raios luminosos sobre a extensa região da glote da médium, notamos que Eugênia, a alma, quer dizer, a Eugênia desdobra-se, ela afasta-se do corpo, mantendo-se junto dele, embora semi-liberto do corpo, a uma distância ela fala de alguns centímetros, enquanto que amparado pelos amigos que o assistiam. Esse visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico ao qual se justapunha, a maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Então há um processo de ele se debruçar, ele não digo se apossar, mas ele se aproximar tal qual como nós quando nós ficamos apoiados numa janela. Ele está exatamente nessas condições em relação a própria médium psicofônica Eugênia. Então o próprio André Luiz diz que compreendeu aquela associação, e ele faz uma comparação de um sutil processo de enxertia neuropsíquica, neuro ligado às questões do sistema nervoso central a partir da epífise, e psíquica em função das realidades dos movimentos mentais, mente a mente
Eu falei eletrificação, então estamos falando de alguma coisa ligada à estrutura do sistema nervoso. Então essa enxertia, esse sutil processo de enxertia neuropsíquica estava ocorrendo entre esse espírito e a médium. Na visão de André Luiz, é uma dedução dele. Suspiros de alívio desprenderam-se do tórax mediúnico que, por instantes, se mostrara algo agitado. Então ela começa a ter aqueles arfar, aquela respirar, aquela coisa mais profunda, o médium começa a sentir essa dificuldade respiratória. É o que ele está falando aqui, exatamente nesse momento, desprende-se do tórax mediúnico, que por instante se mostra algo agitado, como alguns suspiros e outros tipos de sons provindo da glote, da boca. Observei que leves fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia desligada, né, do veículo físico ao cérebro da entidade. Aí vem a questão neuropsíquica, ou seja, mente a mente. Eugênia e o espírito comunica, esse espírito alienado mental, mas ela penetrando nessa realidade mental para que ela ceda o corpo dela para o processo da psicofonia, lembrando que aqui é um processo consciente. Há uma administração, há um domínio direto, porque a médium ela tem consciência do que está acontecendo. Existem os casos subconscientes, ou existem os casos em que o médium não participa, são chamados médiums psicofônicos mecânicos. Mas nesse caso ela é consciente. E o Aulus explica o seguinte: é o fenômeno da psicofonia consciente. Embora, senhoreando as forças de Eugênia, o espírito enfermo permanece controlado por ela, a quem se emana pela corrente nervosa, correntes elétricas, por isso neuropsico e física, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer, porque ela está sendo controlada em função dessa corrente nervosa dela, fisiologicamente falando, a partir do controle de uma produção dos hormônios de composição psíquica, que é a epífise. Então ela tem também domínio como um processo telegráfico, ela tem uma capacidade muito grande de penetrar no mundo mental dela e também, como ele fala aqui, né, consegue realmente, até mesmo se for preciso, ter um controle sobre aquilo que ele pretende dizer, que ela já consegue interpretar. Pelas vibrações dele, ela consegue interpretar. Então ele não vai dizer o que ele quer, ele vai dizer aquilo que ele pode estar sentindo naquilo que será filtrado pela médium, aquilo que ela permitir. Se não for assim, claro que será um médium em desequilíbrio, e isso acontece demais nas casas espíritas. Médium despreparado, numa psicofonia totalmente desequilibrada, em que o médium não tem controle no processo. Está em maus lençóis desses médiums. Claro que não está no melhor caminho, não vai ter uma vida sadia. Já mostrei até porque esses obsessores não vão se afastar desses médios, aí não é nem obsidiado, é um médio que se permite obsidiar-se, e parte também da sua capacidade de calorias durante o dia serão consumidos por esses espíritos. Efetivamente, aposta-se ele temporariamente do órgão vocal da nossa amiga, apropriando-se do seu mundo sensório, conseguindo enxergar, conseguindo raciocinar com algum equilíbrio por intermédio das energias da médium. Olha a importância da mediunidade, considerando essa reativação, né, das sensações, no caso de ouvir, de falar, do próprio raciocínio, porque ele está totalmente alienado mental. Então ele está utilizando esse potencial equilibrado da Eugênia para, tanto quanto enxergar, ouvir e raciocinar com um relativo equilíbrio. É importante, então, a psicofonia considerando esse processo aqui. Mas Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade, agindo qual se fosse enfermeira, concordando com os caprichos de um doente no objetivo de auxiliá-lo, e esse capricho, porém, deve ser limitado porque, consciente de todas as intenções do companheiro infortunado, a quem ela empresta o seu carro fisiológico, nossa amiga, ela reserva-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniente. Não está interferindo no livre-arbítrio dele, mas está sim fazendo a correção na contenção necessária para corrigir daquilo que for inconveniente nesse processo psicofônico de um espírito totalmente em perturbação mental e emocional. Pela corrente nervosa, ela, a médium, conhecer-lhes-á as palavras na formação,
apreciando previamente as palavras que ele esteja querendo formar, de vez que os impulsos mentais dele lhe percutem sobre o pensamento como verdadeiras marteladas. Exemplo, se esse espírito quiser falar palavrões ou palavras de baixo calão, querer perturbar, xingar, falar, ela, como médium consciente, deve ter o controle sobre esses impulsos mentais dele. Então ela já sabe quais os impulsos mentais, sabe das probabilidades do que ele pode ou não falar, e ela pode ter e precisa ter esse controle para que realmente, até porque os pensamentos dele já trazem uma angústia muito grande para a médium. E ela compara aqui, né? O pensamento dele são como verdadeiras marretadas, verdadeiras marteladas no campo mental da médium. Sofre muito o médium psicofônico nesse momento. Não é uma coisa tão simples assim. Pode assim frustrar-lhe qualquer abuso, fiscalizando-lhe os propósitos e expressões, porque se trata de uma entidade que lhe é inferior. Detalhe, hierarquia. Porque se o médium é moralizado, se o médium cumpre os seus deveres morais na sociedade, no dia a dia, são pessoas que realmente se esforçam para ter um comportamento sadio, de acordo com a ética que o Espiritismo nos propõe do Evangelho, evidentemente ele cresce, ele moralmente se torna a espírito nessas condições superior ao espírito. E se ele é superior ao espírito, evidentemente ele pode manter essa fiscalização, esse controle, essa limitação daquilo que esse espírito inferior tente fazer que seja inconveniente para o trabalho, para o propósito, porque não é só para o trabalho, para um grupo. Nós estamos fazendo um trabalho individual. Nesse caso, o objetivo da psicofonia, dessa incorporação às piadas, ou seja, do espírito se apropriar relativamente da capacidade da oralidade, da visualização, da própria audição, da própria capacidade de organização do raciocínio, através do organismo físico dela. No organismo perispiritual dele destrambelhado, essa harmonização do corpo do médium ajudará nessa, ainda que transitória, harmonização ou reorganização do perispírito do espírito doente. Mas lembrando aqui que o médium precisa ter essa moralidade, ele tem que estar sempre para que ela possa, ou o médium possa ter o controle dessa comunicação, tanto quanto ceder ao corpo, ceder parte do seu mundo sensório, mas ter o controle do mundo mental. Porque senão não repercutirá positivamente, esse trabalho será um trabalho inócuo para o espírito e para o médium, e para o grupo mediúnico. E para o dirigente também, que não estiver prestando atenção nisso. Porque trabalhar com mediunidade é extremamente grave. Por isso que Emmanuel, no livro O Consolador, ele não recomenda, as casas espíritas estão abrindo à torta e à direito aí, grupos mediúnicos, com a suposição de que com mediunidade vão harmonizar o coletivo, vão harmonizar a casa espírita. É muito pelo contrário. Quanto mais grupos mediúnicos se abrem com pessoas não preparadas e não tão moralizadas, pelo menos não se esforçam para se moralizar, mais perturbação vão ter essas casas espíritas, esses grupos espíritas. Porque é por esses canais que os obsessores vão utilizar. Porque os médios, no caso aqui, nós estamos dando com um médio equilibrado, é o gênio uma média equilibrada, uma média preparada, sofre muito a vida física dela, nós vimos como é que é o sofrimento da vida, os seus desafios de vida, mas ela é grandiosa, ela tem um propósito do Evangelho. Então ela é realmente grande. Nós precisamos crescer para trabalhar com a nossa mediunidade, senão ficamos igualados, ou às vezes até em condições inferiores em termos de desequilíbrio aos espíritos. O que vai virar? Seremos vítimas aspiadas. Eles vão vampirizar as nossas energias, nosso campo mental, nosso campo neuropsíquico, e aí a nossa vida vai ser destroçada. De uma forma geral, já não é tão simples viver na Terra diante dos desafios. Imagine isso potencializado com os nossos desequilíbrios. Pela perturbação e pelo sofrimento em que se encontra e a cujo nível não deve arremessar-se, se quiser ser-lhe útil, o espírito em turbação é um alienado mental requisitando auxílio. Nas sessões de caridade, qual a que nós estamos presenciando, primeiro socorrista é o médico que o recebe. Então, o primeiro socorrista é o psicofônico, aquele médico que está recebendo. Mas, se esse médico, ou esse socorrista,
cai no padrão vibratório do necessitado, que lhe roga serviço, há pouca esperança no amparo eficiente. Vai ser um trabalho inútil, de desequilibrados com desequilibrado, desequilibrando o coletivo e, evidentemente, uma casa espírita, repito, que trabalha com mediunidade, com pessoas despreparadas para lidar com doentes do campo psíquico, emocional e moral, claro, são centros espíritas fadados a não progredir, a não avançar. Vão ficar estacionados e vão ficar com conflitos, confusões, desuniões, muitas encrencas vão ocorrer ali dentro e, evidentemente, muitos acabam até se afastando, desanimando, se esfriando e frequentar tal ou qual casa, porque não são bem organizadas. Essas casas espíritas, elas não são, assim, não têm um interesse muitas vezes maior para o estudo. Não se estuda durante o dia do trabalho mediúnico, não. Os estudos são previamente elaborados para que nós possamos já ir com conhecimento prévio, porque fazer estudos técnicos, como nós estamos estudando aqui no livro Nos Domínios da Mediunidade, durante o trabalho ou antes do trabalho, isso cria conflitos, confusões e muitos congestionamentos por mal compreensão mental, dificultando a corrente mental que se consegue através do equilíbrio harmônico quando todos já se prepararam previamente para o trabalho. Não se prepara na hora do trabalho. O trabalho mediúnico se prepara 1, 2, 3, 10 dias antes para o médium estar preparado para um trabalho desse. Agora os médios acham que aquilo dali não é só receber espírito. Não é. Não é. Não adianta ficar pensando só em fazer as descargas microeletrificadas na pele, aquelas sensações de, às vezes até de dormência, a pessoa fica dormente, lábios parece que ficam gigantes, isso está tudo ligado ao sistema nervoso central. Essas sensações, ela está ligada ao sistema nervoso central do médium. Então ela tem as sensações de arrepio, mãos geladas, bocas parece que ficam totalmente anestesiadas e ficam mesmo. A vez tu toca, ela nem sente, porque o seu sistema nervoso central nesse momento está a serviço da mediunidade, está lidando com outras forças. Mas se essa socorrista, se cair então o médium de padrão vibratório, não vai haver nenhuma eficiência no trabalho. O médium, pois, quando integrado nas responsabilidades que ele abraça, ele tem o dever de colaborar na preservação da ordem e da respeitabilidade na obra de assistência aos desencarnados. Então, quando se fala dever, o dever é o aguilhão da nossa consciência, como diz o Erasto. O dever é o que ele também diz, o guardião da nossa probidade interior. Ou seja, o dever é aquele guardião que diz: Jorge, você está errando, isso é probidade. Jorge, você está acertando, isso é probidade. É a nossa lealdade interior, é sermos verdadeiros conosco. O dever nos chama, nos clama para sermos verdadeiros conosco e não vivemos em auto-engano, tentando mentir para nós mesmos. Então é muito importante esse processo dessa colaboração na preservação da respeitabilidade na obra assistencial aos desencarnados no processo da psicofonia. Permitindo-lhe a livre manifestação apenas até o ponto em que essa manifestação não choque com a harmonia necessária ao conjunto, ao grupo mediúnico e com a dignidade imprescindível ao recinto. Então o que ele está dizendo aqui? Que o médium pode permitir uma aspas, né? Embora ele não coloque aspas, eu boto por minha conta, uma livre manifestação do espírito doente até o limite em que essa manifestação não afronte, não choque a harmonia do conjunto. Porque tem médium que vai para um grupo mediúnico, ele sozinho perturba todo o grupo, porque é desequilibrado. Ah, mas você não sabe como é que a mediunidade psicofônica nos perturba. O que é isso? Se o médium não tiver controle da energia do mundo espiritual, de espíritos doentes, ele tanto vai se perturbar a família, vai perturbar os colegas de profissão, onde ele estiver, vai perturbar o grupo mediúnico. O médium, ele precisa estar consciente que ele é responsável por aquilo que acontece durante os fenômenos, através dele. Ele é responsável por tudo aquilo. Aí ele vai atribuir o espírito sempre, está falando bobagem, xingando o grupo, desarmonizando o grupo mediúnico, não, porque eu sou médium. E se diz às vezes, naquele chamado auto-engano, né, tentando enganar os outros, se enganar, de que não lembra de nada. Mentira. Mesmo um médium mecânico, eu digo mentira mesmo,
Mesmo o médium mecânico, aquele que chama-se de inconsciente, ele é responsável por aquilo que por ele passa. Até em trabalhos de materialização de espíritos, isso também, os espíritos é atribuído ao médium a responsabilidade do resultado do fenômeno. Então não adianta dizer que não se lembra de nada. Isso aí é conversa para boi dormir, na realidade é mentira. No fundo é porque ele não estuda. No fundo é porque ele é uma pessoa, digamos assim, indisciplinada. Né? E toda indisciplinada e irresponsável diante de se colocar à mercê de espíritos doentes, porque ele vai ficar doente. Inevitavelmente ele vai ficar doente, vai ter uma encarnação com graves problemas psicológicos, mentais e emocionais. Bom, vamos lá, continua. Hilário, que é sempre o indagador, que é médico, eu sempre digo, ele é médico, né? Porque ele é amigo, colega de André Luiz, né? Ele sempre está acompanhando André Luiz, mas ele é muito perguntador. E ele, na condição também de pesquisador, perguntou se, na realidade, faz uma alegação. Nesses trabalhos, o médium nunca se mantém a longa distância do corpo. Sim, sempre que o esforço se refira à entidade em desajuste, o médium não deve ausentar-se demasiado. Ele faz não faz nem pergunta, ele faz uma elucubração e o Wallace dá uma explicação, que esse esforço diante de um espírito doente, o médium não pode ausentar-se muito do corpo. É um outro desequilíbrio também. Quando o médium diz que não se lembra de nada, pode até acontecer dele ficar muito distante do corpo, que está sendo cedido para a psicofonia, e isso pode trazer problema, inclusive, ele ter lembrança muito fragmentada diante do fenômeno. Mas ele é responsável por isso. Porque se é um espírito muito doente, ele não pode se afastar muito dentro do processo de afastamento durante o transe psicofônico. Com um demente em casa, por exemplo, quando você tem uma pessoa com transtornos mentais dentro de casa, um parente, alguém que tem graves problemas mentais, se nós nos afastamos dessa pessoa, isso traz perigo para a família, né? Em nosso lar, por exemplo. Agora, se nós temos dentro de casa alguém que possa estar acompanhando, né? Alguém que possa realmente estar cuidando, custodiando, né? Esse nosso parente, às vezes com problemas mentais, amigos mais cônscios de si, claro que nós podemos nos afastar de casa sabendo que ali tem um cuidador, que ali tem alguém que está, de alguma forma, custodiando, né, o compromisso de cuidar de uma pessoa doente mental dentro da nossa casa. Nós podemos fazer uma compra, ir mais longe, etc., né, e até demorarmos um pouquinho e com uma certa segurança, porque tem alguém tomando conta. E no concurso aos irmãos desequilibrados, a nossa presença é imperativa dos mais lógicos, porque se afasta muito do corpo, vira bagunça. Esse espírito vai utilizar desse corpo de uma forma inadequada. Aí olhou, fixou a Eugênia, preocupada, vigilante, ao pé do enfermo, que começava a falar. E, a partir daí, se preciso, a nossa amiga poderá retomar o próprio corpo rapidamente, se ele entrar em desequilíbrio. E ela não tiver, digamos assim, um total domínio daquilo que ele poderá manifestar nos seus desequilíbrios, embora nesse momento um pouco equilibrado racionalmente, ela pode imediatamente fazer essa intervenção, ou seja, ela pode retomar imediatamente o corpo, para não virar bagunça. Acham-se ambos num consórcio momentâneo em que o comunicante é a ação, mas no qual a médium personifica a vontade. Muito interessante isso. Ele está agindo, utilizando um instrumento que não é dele, está tentando recompor o seu mundo sensorial, o mundo mental, mas o corpo não é dele. Ele está agindo sim, mas a vontade nesse momento, lembra? Livre vontade, livre arbítrio, não. A liberdade dele está, de alguma forma, sob o controle daquela que personifica a vontade do fenômeno em si. Quem é que mantém ali exatamente o controle? É o gênio. Então a vontade é dela, a ação é dele, mas a vontade é dela. Então é ela que vai, pela sua vontade, controlar a ação dele. Isso é importante. Em todos os campos de trabalho, é natural que o superior seja responsável pela direção do inferior, como nós dissemos lá atrás. O espírito sofredor passou a destra pela face, num gesto de alívio, e bradou transformado: vejo, estou vendo. Muito interessante. Quando esse obsessor, utilizando exatamente as mãos da médium, mas lembrando que todo o seu mundo sensório está sendo alterado pelas energias eletromagnéticas do sistema nervoso central da médium. Então, quando ele se aposta desse processo das mãos da própria médium e passa no rosto da médium, evidentemente,
É como se estivesse passando no rosto dele. E quando ele passa, ele passou a ver com muito mais nitidez. Ele passou realmente a ampliar a capacidade visual dele. Mas por que me prendem? Ele começa a dizer, mas por que me prendem aqui? Que algemas me afivelam a este móvel pesado? E acentuando a expressão de assombro, ele dizia, qual o objetivo desta assembleia em silêncio de funeral? Quem me trouxe aqui? Ele começa a dizer, como já quem trabalha em grupo mediúnico vê muito disso. Eugênia, fora do veículo denso, escutava todas as palavras que lhe fluíam da boca. Transitoriamente ocupada pelo peregrino, daquele peregrino sofredor das sombras, né, arquivando-as de maneira automática no centro da memória. E esse peregrino sofredor, esse seu obsessor, disse, aliás, o sofredor, o Aulo vai explicar o seguinte, ao contar das forças nervosas da médium, o obsessor, esse espírito que está nesse comunicando agora, ele revive os próprios sentidos e ao reviver os próprios sentidos por alienação, que ele estava um pouco longe, cristalizado, não estava vivendo, ele fica entusiasmado, ele fica deslumbrado quando ele começa a ver. Ele começa porque ele está começando a equilibrar o campo do raciocínio num processo psicofônico. É claro que ele está se queixando desse domínio, da vontade do médium, dessas cadeias que o prendem. Então, essa cadeia que o prende, na realidade, 50%, a metade, decorre da contenção cautelosa da médium. Não é integral, claro. 50% a médium consegue controlar, limitar. 50% é dele, é ação e vontade. 50% a vontade do médium. E o outro 50%, o despertamento sensorial, emocional, mental do espírito. Então o espírito, claro que o espírito não é totalmente neutralizado. 50% é o espírito, por isso que ele vê, ouve, fala, sente, senão não faria sentido a psicofonia. Ele tem que também participar e sentir o retorno do processo utilizando emprestado um corpo de outra pessoa, de um outro ser em outras dimensões. Aí o Hilário, mais uma vez, fez aquelas célebres perguntas, né? E se a nossa irmã, a Eugênia, ela fosse invigilante, digamos assim, ela relaxasse a autoridade dela? Aí o Aulos explica o seguinte, se ela fizesse isso, ela não estaria em condições de prestar benefícios concretos, porque então ela teria descido ao desvairamento do mendigo de luz que nos propomos auxiliar. Ela fica no mesmo nível. Não vai haver um trabalho efetivamente, digamos assim, com eficácia, nem com eficiência, nem com efetividade. E ainda explicou, um médium passivo, em tais circunstâncias, pode ser comparado a uma mesa de serviço cirúrgico, aquelas macas, né, em que mantém um enfermo necessitado de concurso médico. Se essa mesa cirúrgica não tiver firmeza, evidentemente, o que é que vai acontecer? Não há como você fazer um processamento, um procedimento cirúrgico em uma mesa balançando, em um paciente numa mesa que não seja firme. Essa é a metáfora utilizada exatamente pelo o nosso irmão. Então, a firmeza fisiológica, mental, emocional dessa médium ajudará o processo. Senão é como um doente que vai estar numa mesa e não vai ter uma cirurgia bem feita. Aliás, pode até ser morta um paciente nessas condições, na metáfora, numa mesa cirúrgica totalmente instável. Aí o André Luiz perguntou o seguinte, mas a nossa amiga, ela está enxergando de uma forma consciente. A entidade que lhe associa ao vaso carnal com tanta clareza quanto nós, a pergunta é o seguinte, se ela estava enxergando conscientemente, essa entidade que está ligada a ela, com a mesma clareza com quem está analisando. Por exemplo, o André Luiz, aqui nós temos o Aulos, nós temos o Hilário, estão vendo todo o processo. Então a pergunta é, ela está vendo da mesma forma esse processo? Como é que ele está agindo no corpo dela? Essa é a pergunta feita. E o Aulos explicou o seguinte, no caso de Eugênia, isso não acontece. Porque o esforço dela na preservação das próprias energias e o interesse na prestação de auxílio com todo o coeficiente de suas possibilidades não lhe permite a necessária concentração mental para surpreender-lhe
a forma exterior. Em outras palavras, ela não pode ficar presa aos detalhes de quem está de fora do que está acontecendo no processo mediúnico. Ela vê parte, ela tem controle do mundo mental, né? Ela consegue realmente ter todo esse processo de ligação mente a mente para que possa ajudar a despertar e harmonizar todo o campo sensório do espírito. Ela tem, mas ligada na ligação, não ela de fora, ela está dentro do processo. É diferente. Entretanto, reproduzem-se nela as aflições e as dores do socorrido. Ela sente a dor, a excitação, registrando-lhe o sofrimento e o mal-estar. Em outras palavras, 50% é dele o mal-estar, o sofrimento é dele. Esse 50% que é dela, que não é o sofrimento nem esse mal-estar, mas parte desse 50% ela sente. Um médium psicofônico sente o sofrimento do espírito, o mal-estar dos espíritos, né? A situação do desequilíbrio do espírito, ela sente sim. Agora, como ela é médium e ela é convidada como um médico cirúrgico a fazer a cirurgia para manter exatamente a possibilidade de boas suturas e fazer realmente uma boa operação, ela precisa equilibrar-se para que ela possa ajudar a equilibrar esse espírito doente, com as suas energias equilibradas, mantendo o controle relativamente do processo, para que ela possa doar parte da sua harmonia, parte das suas emoções, parte do seu mundo mental, parte dos seus sentimentos. Porque é assim que se dá, é uma enxertia, como diz o André Luiz, é uma enxertia neuropsíquica. Então, esse processo psicofônico ele é muito complexo mesmo, por isso que o médium psicofônico, sobretudo o psicofônico, que lidar diretamente com o doente e com a doença, ele precisa se preparar mais do que um médico psicógrafo. O psicógrafo normalmente vai lidar com um espírito de mediana condição, né? Normalmente o médium psicógrafo, né? Agora vocês imaginem esses processos ocorrendo, antes de eu continuar na leitura, em lugares não espíritas, né? Espíritas também de pouco estudo, mas lugares que não têm essa preocupação de estudar os mecanismos da mediunidade em si, nem os espíritos estão preocupados em ensinar nada, né? É complicado, né? Que a gente sabe que a mediunidade não está só num grupo espírita, está em outros seitas, outros grupos religiosos que praticam isso direto, com vários nomes, né, que se dá por aí, com aparatos especiais, com defumações, etc., que nós respeitamos, mas que como é que acontece esses fenômenos nessas casas? Sem o conhecimento mais técnico do processo. Porque eu não imagino que esses espíritos que lidam com essas mentes ainda de ignorância, pelo menos no nível da ignorância da informação, que nós estamos aprendendo com tanta profundidade aqui nesse livro, como é que deve ser, né? É uma complicação muito grande estar nesses lugares, sem conhecimento de causa, permitindo o corpo dos médios, qualquer entidade, dá o nome que dê, com os trejeitos que elas têm, e de alguma forma esses médios devem sofrer barbaridade, até por desconhecer e evidentemente porque doam parte da sua energia, mas sem o conhecimento de como isso acontece, sem fazer a recomposição das energias doadas. Ao passo que se dilata a nossa conversação, o comunicante gritava, ele começa a gritar, estariam porventura num tribunal, ele estava começando a reclamar, sendo julgado. Porque uma recepção estranha quanto esta, quanto sou importunado, que comparece a mim, aí ele vai dizer quem é o nome dele. Libório dos Santos, foi o nome dele. Ninguém ofende, ele diz o seguinte, eu, Libório dos Santos, ninguém ofende sem revir. Estava com raiva. Isso é ele com raiva. Já está começando a se equilibrar no sentido assim, de ter noção desse eu. Antes ele não tinha noção do eu. Estava alienado mental. Agora ele está começando a recobrar o eu com essa violência toda aí. O Libório dos Santos, ninguém me ofende sem eu dar um toque, né? Então, como se a consciência o torturasse através de criações interiores que não nos era dado perceber, ele vociferava, ele esbravejava. Quem me acusa de haver espoliado minha mãe, lançando-a ao desamparo? Não sou culpado pelas provações dos outros. Não estarei acaso mais doente do que ela? Está falando a mãe dele. Hilário indagou respeitoso. Não serão os seus padecimentos simples angústia moral? E o Aldo disse não. As crises morais de qualquer teor se nos reflete até no veículo de manifestação física.
O beneficiário desta hora tem o cérebro perispirítico dilacerado, e a flagelação que lhe invade o corpo fluídico é tão autêntica quanto a de um homem comum encarnado, supliciado por um tumor intracraniano. E o Hilário, como médico, ainda, né, acentou o seguinte: se fôssemos nós, o companheiro encarnados, com sede de maiores conhecimentos da vida espiritual, poderíamos submetê-lo a um interrogatório minucioso nesse momento? É o Hilário perguntando ao Aulus. Estaria ele, por exemplo, em posição de identificar-se perfeitamente, se fizéssemos essas inquirições, esses interrogatórios? Ele estaria em condições de identificar-se como o Libório dos Santos? O Aulus disse o seguinte: nas condições em que ele se encontra, essa empreita, esse cometimento não seria viável. Nós estamos abordando apenas um problema de caridade que se reveste, porém, da mais elevada importância para a vida em si. Na hipótese de efetivarmos o experimento, interrogá-lo, conseguiríamos tão somente infrutífera inquirição endereçada a um alienado mental. Com todo o respeito que temos a parentes que possam estar nesse momento internados nesses lugares como tidos pela psiquiatria com distúrbios mentais, em crise, você conversar com uma pessoa nessas condições, não há uma interlocução, não há um relacionamento de um entendimento. Porque de lá, dos nossos irmãos enfermos, encarnados também, não há uma capacidade cognitiva centrada, nós chamamos de cognição centrada na lógica do aqui e agora. Eles não têm condições de entender o que está acontecendo. E é o que ele está dizendo, ele também não teria. Se nós tentássemos perguntar muita coisa, ele não teria como responder. Ele está alienado. Que por algum tempo ainda se mostrará lesado em expressivos centros do raciocínio dele, trazendo consigo a herança de uma existência desequilibrada, fortemente atraído pela mulher que ele está vampirizando e de quem ele se fez um severo perseguidor. A nada aspira por agora, senão essa vida parasitária, junto dessa irmã que ele amava, uma paixão muito grande, de cuja energia ele se alimenta. Envolve-a em fluidos doentes, enfermiços, e nela se apoia, assim como essa trepadeira que se alastra e prolifera sobre uma parede. Somando tudo isso ao choque oriundo da morte, não temos o direito de esperar dele uma experiência completa de identificação pessoal, como nós também não temos o direito de esperar que tenhamos uma pessoa em estado de crise no campo mental, que ela saiba o que está acontecendo e até nos identifique e aquilo que estamos querendo inquirir. Não há como. Não tem como. Não é a mesma coisa com os espíritos, é isso que ele está dizendo. Enquanto isso, o Libório prosseguia alucinado. O Libório dos Santos, né? Quem poderá suportar esta situação? Alguém me hipnotiza? Quem me fiscaliza o pensamento? Ele começou a ter esse tipo assim de perturbação. Será que valerá restituir-me a visão, acorrentando-me os braços? Lembrando que esse acorrentamento, quando está falando de estar acorrentado, é os 50% de controle da Eugênia sobre ele. Por isso que ele se considera preso, acorrentado. E Aulus informou o seguinte: queixa-se ele do controle a que é submetido pela vontade cuidadosa da Eugênia. Aí o Hilário, mais como perguntador, disse: mas consciente a médium qual ela se encontra, e ouvindo as frases do Libório, que lhe utiliza a boca assim vigiado por ela, é possível que a dona Eugênia seja assaltada por dúvidas sobre o que está acontecendo? Porque ela é uma médium, é consciente. Mas será que ela vai ter alguma dúvida sobre algumas perguntas que ele está fazendo? Eu estou amarrado, quem está me segurando e tal? Será que ela pode pensar que é da mente dela? Isso que está o Hilário perguntando ao Aulus. Ou seja, ela não poderá ser induzida a admitir que as palavras proferidas pertencem ao mundo mental dela mesma e não do Libório? Será que ela não vai ter algumas vacilações no momento da psicofonia? Claro que isso é possível. Qualquer médium. É óbvio. Nós somos seres humanos ainda em aperfeiçoamento, não somos perfeitos, e esse processo telepático aí, mente a mente, não é uma coisa tão simples, já que ela está filtrando parte do pensamento dele e das emoções dele. E isso pode acontecer, é o que o Aulus está dizendo, isso é possível, né? No entanto, a nossa irmã, no caso, habilitada
a perceber que as comoções e as palavras desta hora não lhe dizem respeito, ela sabe, mas não, isso é meu. Então ela precisa discernir como médico. Por isso que eu digo, o médico precisa estudar. O médico precisa estudar muito, para ele poder até se conhecer como ele funciona por dentro, para que nessas horas não tenha nem dúvida, porque ele sabe que o que é dele e o que é do outro. Um médico que não estuda nunca vai saber. Vai fazer uma confusão e muitas vezes esses médicos psicofônicos falam de si atribuindo aos espíritos. Principalmente quando ele quer perseguir alguém. Olha, tá aqui fulano, então até diz que recebe espírito superior, a gente vê muito disso. Olha, o Bezerra de Menezes está aqui, está dizendo tal, mas para dar um endereço para alguém, porque é uma coisa pessoal que ele não tem coragem de dizer e atribui para os espíritos. Isso acontece muito também até de má fé com muitos supostos médios supostamente psicofônicos também. Porque isso nem é uma psicofonia, né? Isso é uma farsa. Aí, se ela tiver muita dúvida, o Hilário insistiu, mas se ela ficar em dúvida mesmo, se ela ficar totalmente com dúvida, aí ele disse, olha, se ela ficar totalmente com dúvida, ela emitiria da própria mente positiva uma recusa, expulsando o comunicante, anulando uma preciosa oportunidade de serviço. Ficaria inutilizado esse trabalho. A dúvida nesse caso seria congelante faixa de forças negativas. Olha, lidar com médium, lidar com psicofonia, é preciso ter muita cautela, muito cuidado. Não é medo, mas é preciso ter muita disciplina. Medo não resolve nada, mas a disciplina é fundamental em tudo, como já dizia Manuel para o Chico Xavier no início do seu processo de uma missão no campo da psicografia. Então, dúvida traz dúvida. Pessoa que não estuda, pessoa que acha que ir para um centro espírita é só receber espírito, está tudo bem, está tudo resolvido. Não tem nada resolvido. Pelo contrário, está se complicando ainda a situação espiritual dela mesma. E nós não estamos criando aqui nenhum tipo de uma verbalização para apavorar aqueles que trabalham com mediunidade. Nós estamos apenas convidando, através de palavras do qual o próprio Aulo está utilizando aqui de forma também incisiva, quer ser médium ou tenha mediunidade psicofonia, estude muito o que é a psicofonia. Procure saber como é que você funciona, para saber como é que você naquele momento está, naqueles dias de trabalho está em termos de imagens mentais, imagens emocionais, sentimentais, como é que estão os seus casos particulares, como é que estão o seu mundo mental, para que não venha dúvida, porque em algum momento você está perturbado, vai para um grupo mediúnico, chega um espírito perturbado, perturba você mais ou menos e você não sabe quem é que está perturbado. Aí é um tratamento inócuo, ou seja, sem nenhum valor. Sem nenhum valor, é perder tempo, é perder o tempo em trabalhos mediúnicos. Trabalho mediúnico não é para isso. Olha, faltam 7 minutos, eu vou ter que dar uma parada aqui, eu prometo retornar a esse diálogo entre Hilário em relação à dúvida, para que nós possamos realmente, porque a mágica da pedagogia é a repetição da lição. Quanto mais nós repetimos uma lição, mais nós temos a capacidade de colocar no nosso mundo mental, que nós chamamos do nosso mundo cognitivo, ou mapa cognitivo, ou esquema de aprendizado, ou esquema cognitivo. Na repetição, mais nós gravamos as verdades, melhor para o nosso mundo mental, porque nós ficamos sabendo mais, porque já estão gravadas e faz parte das nossas informações aprendidas, e é daí que eu vou sentir para vivenciar. Olha, fica um grande abraço para vocês, obrigado Kátia, obrigado Erlen, muito obrigado a todos que estiveram conosco aqui, Lazarine, Alice, Gladys, os amigos de sempre, que sempre estão nos prestigiando, aqueles queridos amigos do coração, que sempre estão nos dando essa força, para que nós possamos estudar, aprender junto, e que possamos realmente fazer o maior proveito possível, aquele que somos candidatos também a trabalhar a nossa mediunidade de forma produtiva, de forma efetiva, de forma lógica e que ajude a ambos, aos doentes e a nós que também não somos tão sadios assim, muitas vezes. E trabalhando de forma digna, vamos nos tornando mais saudáveis. Que Jesus nos abençoe. Boa noite, um grande abraço a todos, tá? Obrigado, Thales, obrigado. Qualquer coisa você dá um toque pra gente, para você visitar aqui a minha família, a Eleusa está aqui presente, a minha esposa também, tá? Alice. Não sei como é que a gente poderia contactar lá no Facebook, eu estou oferecendo aqui para você fazer uma visita a gente, tá bom? Um grande abraço para vocês.